Olá, igreja, olá a todos. Nós vamos dar continuidade ao último vídeo sobre o Deus oculto. O agir de Deus pode ser invisível, mas está sempre presente. E nem sempre ele corresponde às nossas expectativas. Muitas vezes a gente quer alguma coisa de Deus, espera alguma coisa de Deus, nem sempre aquilo acontece, mas o melhor sempre acontece. E precisamos passar por esse processo de espera e perseverança. Não podemos desistir. Na espera é que Deus forja o nosso caráter. Moisés, por exemplo, foi preparado 80 anos até ser utilizado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. O Senhor não trabalhou apenas na vida de Moisés nesse período de 80 anos, mas também em outros fatores que estavam correlacionados com o povo de Israel e com os demais povos que habitavam Canaã. Nunca pare de crer no que Deus pode e quer fazer na sua vida. Se nada acontecer imediatamente após você ter orado, pedido ao Senhor, persevere em buscar o Senhor e creia que Ele vai agir na sua vida. Espere nele até obter resposta. Charles Spurgeon dizia que muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram de vencer. Se não fossem os obstáculos, não teriam crescido. O agir de Deus pode ser previsível, de acordo com os princípios de Deus que estão na palavra. Aqui não vai haver mudanças, porque está na palavra, não vai haver imprevisto, porque as Escrituras muitas vezes não falam claramente como Deus vai agir. Podemos dizer então que a questão é que se Ele vai agir ou não, não é só apenas isso, se Ele vai agir ou não, mas Ele vai certamente agir porque está na palavra, mas a questão é como Ele vai agir. Como? Não há como prever isto. Muitas vezes você vai ter certeza que ele vai agir, mas não sabe como ele vai agir. Outras vezes, Satanás age em nossas vidas não por uma permissão de Deus, mas por uma autorização de nós mesmos, por quebrar princípios espirituais, por dar lugar ao maligno em nossas vidas. Nós somos falhos. Os apóstolos, os discípulos também eram falhos, mesmo os profetas eram falhos, eram homens, pecadores como nós. Tiago 5,17 diz, Elias era homem semelhante a nós, o grande profeta Elias, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, os homens que Deus muito usou em toda a história eram frágeis, eram falhos, suscetíveis à tentação, limitados em si mesmos. Não eram super-heróis, semideuses. Isso nos encoraja a prosseguir, a perseverar. Entretanto, todos estes foram usados por Deus, porque eles se dispuseram, se anularam, deixaram ser tratados por Deus. Não podemos achar que somos mais do que realmente somos. As crises não são tão negativas quanto parecem. Na verdade, são muito positivas, pois moldam o nosso caráter. É onde somos tratados, onde somos quebrantados pelo Senhor. Nada saiu e nunca sai da soberania de Deus. Há momentos em que não vemos o Senhor ao nosso lado, muito provavelmente porque Ele está carregando a gente no colo. Jamais seremos abandonados pelo Senhor. Ele intercede por nós, Ele cuida de nós. Muitas vezes, o que eu penso das doenças, da dor, da febre, da angústia, do medo, não são agradáveis, mas são sinais de advertência para sermos tratados ou autopreservados por Deus. Salmo 30, versículo 5 diz, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor, o favor de Deus, dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então, não restrinja o agir de Deus. Nós podemos restringir o agir de Deus? Sim, podemos. Se nós não quisermos que Deus age em nossas vidas, Deus não tem como agir. Nós precisamos permitir. Permita que o Senhor seja o guia, a bússola da sua vida. Confie nele em toda e qualquer circunstância. Tudo será esclarecido ao seu tempo. Deuteronômio 32, 11 e 12 diz que como a águia desperta o seu ninho, como ela tem os voos curtos, adeja sobre os seus filhos, e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia como ele Deus estranho. Esse trecho da palavra é atribuído a Moisés,
Moisés guiou o povo de Israel do Egito pelo deserto por 40 anos. Por não obedecer ao Senhor, quando ele bateu numa rocha pela segunda vez, ao invés de falar com a rocha, a ordem do Senhor é para ele falar com a rocha, ele bateu por 2 vezes, ele não pôde entrar na terra prometida, somente avistou a terra prometida. Precisamos compreender essa passagem. Eu não sou expert em águias, mas a gente andou vendo, né, o comportamento das águias. Então é assim, a fêmea ela vai escolher o macho para acasalar e faz um teste com ele, com o macho, a águia macho. Pega um pedaço de madeira e deixa cair esse pedaço de madeira de diferentes altitudes, desde 3.000 metros até 150 metros do solo. Isso prevendo a queda dos filhotes do ninho. Então o macho tinha que ir lá e pegar o pedaço de madeira. Se pegasse, né, se fosse aprovado, então eles sobem para o topo de um penhasco e constroem o seu ninho de maneira segura e confortável. Aí colocam os ovos, chocam os filhotes, né, mantêm-os protegidos, trazem para eles comida, água, até que estejam fortes e suficiente para sair do ninho. Então a forma como as águias criam os seus filhotes é um grande exemplo para como nós devemos educar os nossos filhos. Chega uma hora que o casal de águias percebe que está na hora dos filhotes saírem do ninho. Aí começam a deixar o ambiente do ninho desconfortável. Aí os filhotes, sem saber o que está acontecendo, né, eles têm que sair do ninho atrás de alimentos, né, porque antes eram protegidos. O casal de águias levava alimentos, protegia do sol, protegia da chuva. Né? Agora não, os alimentos são deixados longe do ninho. Então eles precisam, com fome, sair para comer. E nesses movimentos, muitas vezes os filhotes caem do ninho. E aí, um dos dois, né, tem que ir lá buscar o filhote para ele não morrer. Os ninhos são colocados numa altitude muito elevada por causa dos predadores, né, para que não sejam levados pelos predadores. Outras vezes, a águia passeia com os filhotes em suas asas, né, e, em determinado momento, sacode as asas para os filhotes caírem e começarem a voar. Eles têm que, na dificuldade, começar a voar. Se não conseguem, os pegam, levam para o ninho e tentam outra vez. Então, esse é um tempo de amadurecimento. Esse é o tempo de amadurecimento que Moisés se referia com o povo de Israel no deserto. Era o tempo que o Senhor exigia do seu povo maturidade. Então, agora teriam que crescer. O Senhor age de acordo com os seus princípios. Deus agiu assim com Israel e age assim conosco hoje. Se Deus sempre fez tudo por nós, por que agora Ele vai deixar de fazê-lo? Né? Muitos não entendem o processo de amadurecimento, querem ser crianças para o resto da vida, bebês para o resto da vida, se alimentando de leite, né? Mas não é, nós precisamos de alimento sólido. Essa crise gerada por um abandono, por um aparente abandono e rejeição, é inevitável. Muitas vezes a gente não percebe Deus nas nossas vidas, o Senhor se recua, né? Fica de longe, mas cuidando da gente, de cada um de nós. Essa é uma parte essencial da vida cristã. Se ainda não aconteceu com você, vai acontecer. Isto é o amor de Deus nos empurrando, como as águias e os seus filhotes, nos empurrando para amadurecer. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Então a Bíblia faz um paralelo perfeito do crescimento espiritual com o crescimento natural. As criancinhas, os bebês precisam de leite e os adultos alimento sólido. O crescimento não pode ser ignorado ou rejeitado, faz parte da nossa vida. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então não podemos ser infantis para sempre, tanto natural como espiritualmente. O corpo cresce e espiritualmente nós devemos crescer também. O povo de Israel passou por mudanças importantes até amadurecer e entrar em Canaã, a terra prometida. Ele tinha um alimento especial no deserto, que era o maná, todos os dias, uma proteção especial, as vestes e os sapatos do povo, os 2, 3 milhões lá de israelitas, não envelheceram. Tinha uma direção especial, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite que os guiava e os protegia, e a ausência de guerras. Deus os desviou do caminho da Filístia, dos filisteus, para que não tivessem guerra.
No nosso dia a dia, existe guerra, existe a batalha espiritual contra as forças espirituais do mal. Chegou o tempo em que os israelitas tiveram que mudar. Também nós devemos mudar, ou ficaremos eternamente acomodados. Esse processo todo não deixa de ser doloroso. Aparenta um abandono de Deus para conosco, uma rejeição de Deus para conosco, mas não é verdade. É um tratamento de Deus para cada um de nós. É uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. O próprio Jesus experimentou a rejeição. João 1,11 fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Jesus, como homem, passou por um tratamento de Deus e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No sofrimento, na rejeição, ele foi aperfeiçoado por Deus, o próprio Senhor. Paulo também foi rejeitado e perseguido. Deus não nos rejeita, mas ele permite situações que nos fazem sentir como rejeitados. Tudo isso para despertar em nós uma reação para ele. Aí somos aperfeiçoados, somos amadurecidos. Há uma grande diferença entre a tristeza do mundo, que produz morte, e a produzida por Deus, que conduz à vida. Se estivermos tristes com Deus, nós vamos ganhar vida. 2 Coríntios 7, de 9 a 10, diz que agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, segundo Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Agora, a tristeza do mundo produz morte. Então, Deus permite em nós a rejeição para nos ensinar a autonegação, a negar-nos a nós mesmos, o nosso ego. Não há crescimento sem um caminhar na humildade. O orgulho pertence ao inimigo, então não podemos ser orgulhosos, devemos ser humildes. Mas Deus jamais nos abandonará, tenha isso como certeza. Paulo, em Atos 26,14, nos diz, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. É uma revelação. O aguilhão aqui era uma haste longa e pontiaguda utilizada nos carros de boi ou cavalos, para estimular aqueles animais que não queriam andar, a andar, Os que empacavam, a andar. Nós somos os tais rebeldes, que não aceitamos o tratamento de Deus em nossas vidas, e não queremos andar espiritualmente. Então Deus tem os seus próprios aguilhões, mas com que propósito? Para usá-los em nossas vidas quando empacamos com relação à vontade de Deus. Então, o tratamento de Deus tem sempre a ver com as áreas em que não permitimos que Ele haja em nós. É a chamada teimosia ou rebeldia. Deus detesta rebeldia. Então, é mais um aspecto do agir invisível de Deus em nossas vidas. Ele tem as suas formas misteriosas de agir. Nem sempre as circunstâncias negativas que passamos podem ser atribuídas ao diabo. Então, muitas vezes, colhemos os próprios frutos da nossa obstinação, da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Então, recalcitrar desse versículo que nós lemos é resistir, não ceder, teimar, obstinar-se, insurgir-se, desobedecer. No caso dos animais, dar coices. Então, muitas vezes, quando Deus quer tratar conosco com os seus aguilhões, nós resistimos e até podemos complicar a situação. Deus vai insistir. Eles podem lidar, esses aguilhões, conosco interiormente, na consciência, ou exteriormente, nas circunstâncias à nossa volta. No nosso interior, ele começa falando de uma forma meiga, suave, depois começa a insistir, tanto que pode se tornar até incômoda. Nas circunstâncias adversas exteriores, Deus avança a outro nível. É quando não cedemos ao aguilhão da consciência. Exemplo disso é Jonas. O Senhor pediu para Jonas ir a Nínive, pregar para Nínive ser salva. Nínive era a capital do pecado, para vocês terem uma ideia. E tinha muita gente lá, 120 mil pessoas, se não me falha a memória. E, por não querer, Jonas foi colocado no ventre de um peixe, 3 dias e 3 noites, toda a semelhança com a morte e a ressurreição do Senhor. Quando ele saiu, ele foi a Nínive, pregou e a cidade foi salva. Toda a cidade foi salva. Então, para sairmos dessa situação, não tem como escapar. Precisamos nos arrepender e abandonarmos a rebeldia, desempacar e obedecer. Se permanecermos empacados,
rebeldes, Deus sabe como nos quebrar e lidar conosco. Ele sabe onde agir, onde nós precisamos que Ele haja. E o tratamento de Deus visa mudar os nossos conceitos, os nossos valores. E Deus sempre tem razão, não se esqueça. Se resistimos ao tratamento de Deus, o tratamento dele também vai ser insistente. Agora, se cedemos ao Senhor, com brandura e amor, vai ser o tratamento do Senhor. Ele vai ser amoroso. A graça de Deus vai nos envolver, porque nós cedemos ao tratamento de Deus. É possível viver sem provar o tratamento de Deus? Basta sermos submissos a Deus em todo o tempo. Sermos rendidos de coração ao Senhor. Nem sempre isso acontece. Isso é o quebrantar de Deus em nós. Deus é infinitamente amoroso, mas sabe disciplinar como um pai com firmeza. Toda rebeldia será tratada por Ele. Deus não pode ser questionado, nem tampouco desafiado. Então, Deus vai usar sempre que necessário os seus aguilhões, mas com amor, né? Já ouviu falar dos abalos de Deus? Também fazem parte do agir invisível de Deus. É a maneira que Deus usa para que a nossa vida seja chacoalhada, como um abalo, um terremoto. Com isso, as coisas abaláveis são removidas e as inabaláveis permanecem. Isso está em Hebreus 12, de 25 a 29. As coisas abaláveis são removidas e as inabaláveis permanecem. A rebeldia dos que não dão ouvidos à voz de Deus será repreendida com abalos. São para os que rejeitam a voz de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Serão corrigidas as áreas da nossa vida cristã e do nosso caráter que necessitam ser trabalhadas. E o Senhor sabe de cada um de nós o que precisa ser trabalhado. E daí as coisas espirituais tomam lugar das coisas naturais. Deus quer reorganizar os nossos valores, as nossas prioridades. Por nós mesmos, os nossos valores, as nossas prioridades não tem nada a ver com as coisas de Deus, não é mesmo? Mas Deus quer reorganizar a nossa vida, reorganizar os nossos valores, nossa escala de valores e as nossas prioridades para dar lugar, em primeiro lugar, a Deus. Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, tudo muda, tudo muda. Aí vem a bênção, vem a provisão de Deus abundantemente. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, ou seja, todo o resto, vos serão acrescentados. Então, mesmo em meio aos abalos de Deus, podemos estar sob a graça de Deus, e não, que não haja rebeldia, desde que não haja rebeldia. Então, quando obedecemos, a disciplina dá lugar à bênção do Senhor. Nem sempre entendemos esse agir invisível e misterioso de Deus, mas podemos ter certeza que é para o nosso próprio bem que Ele nos trata, que Ele nos corrige, como um pai amoroso, disciplinador. Precisamos separar um tempo para estar na presença de Deus. Isso é fundamental. Todos os dias tirar um tempo para estar na presença de Deus. Fique a sós com Deus, o tempo que puder. Derrame o seu coração, derrame o que você precisa falar com Deus. Fale com Ele. Para reverter os abalos, é preciso arrependimento, submissão, obediência e mudança de atitude. Mas uma coisa pode estar certa: os abalos nunca serão maiores ou menores do que necessitamos. John Nelson Darby dizia que, por meio das provas, aprendemos a conhecer as nossas próprias debilidades e também a fidelidade de Deus. Por meio das provas, aprendemos sobre as nossas próprias debilidades e a fidelidade de Deus. Deus sempre deseja o nosso bem. Os seus planos para nós e também o seu agir são de bem e não de mal. Jeremias 29, 11, 13 e 14a diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se você buscar o Senhor, sua sorte será mudada, seu destino será mudado. O Senhor quer nos dar um futuro e uma esperança. Ele quer o melhor para nós. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Moisés, quando subiu ao monte, né, ele viu, teve a visão da sarça em chamas, né, um fogo consumidor, mas que não consumia a sarça. A sarça somos nós, o veículo de Deus, o canal de Deus. E o fogo é o Espírito Santo, né? Ele queima somente as coisas que devem ser queimadas, consumidas em nós. Seu objetivo é restaurar-nos, aperfeiçoar-nos e não nos destruir. É Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Devemos depender do Senhor e nos mover no Senhor. Então, muitas vezes, em situações de perdas, nós somos beneficiados pelo Senhor. Esse exemplo é Jó, né? Perdeu todas as coisas e ganhou tudo em dobro. Somos falhos, somos imperfeitos e precisamos ser trabalhados por Deus. Ele, como um bom pai, corrige os seus filhos, corrige a quem ama. Se ele não nos amasse, não iria nos corrigir. Nós, como pais, precisamos corrigir os nossos filhos, por amor. Se nós não damos bola para os nossos filhos, eles vão se perder. Então, em todas as situações, Deus quer o nosso bem. Somos disciplinados para o nosso aproveitamento. No Senhor temos um futuro e uma esperança. O agir de Deus é e sempre será invisível aos nossos olhos, mas estará sempre presente nas nossas vidas. Por quê? Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Amém.